Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Essa história ocorreu comigo há algum tempo. Sou alguém que adora sair para fazer trilhas ou pilotar minha moto pelas montanhas. Aprecio me distanciar do cotidiano urbano e me perder nas paisagens estonteantes que as montanhas têm a oferecer. Geralmente faço essas escapadas com amigos, mas naquele dia específico parecia que estaria sozinho, já que todos estavam ocupados. No entanto, minha vontade de ir era tão grande que isso não me desanimou, e felizmente, pouco antes de sair, um amigo surgiu e perguntou meus planos para a tarde. Informei que iria à montanha e o convidei. Ele, a quem chamaremos de Raul, aceitou prontamente e logo partimos para a aventura. Devo admitir que, embora eu goste de aventuras solitárias, senti um certo alívio em ter companhia dessa vez. Talvez porque o Monte Los Amoles emana uma atmosfera um tanto quanto sinistra. Antes de iniciar a escalada, fizemos uma parada em uma loja para comprar batatas e cerveja para aproveitarmos no topo. A subida foi rápida, já que o caminho é de fácil acesso. Encontramos um local agradável para nos sentarmos e passamos o tempo bebendo e conversando. Estávamos nos divertindo tanto que nem notamos o tempo passar, e de repente o sol começou a se pôr. Levantei-me e avisei a Raul que era hora de partirmos. É importante mencionar que conheço bem o trajeto, tanto na ida quanto na volta, mas à noite ele pode se tornar confuso, ainda mais porque esquecemos de trazer lanternas. Dependíamos apenas das luzes da moto, que, embora fortes, limitavam nossa visão para apenas alguns metros à frente. Enquanto retornávamos, um grito estridente rompeu a calma da noite, parecendo extinguir toda a vida ao redor. De repente, parecia que insetos e animais tinham se silenciado naquele exato momento. Ficamos em silêncio, trocando olhares, tentando entender o que tinha acontecido. Isso foi um grito de uma menina, não foi? Perguntou Raul. Sim, mas por que ela estaria na montanha a essa hora e ainda mais gritando assim? Respondi. Olhamos ao redor, buscando sinais dela, mas não vimos nada. Então sugeri a Raul que voltássemos na esperança de encontrá-la e poder ajudá-la, considerando que aquela parte da montanha era bastante afastada do rancho mais próximo. Meu amigo estava hesitante em retornar, mas consegui persuadi-lo. Voltamos ao local onde estávamos antes, mas apesar de nossas buscas, não encontramos a menina, embora os gritos tenham persistido até pouco antes de chegarmos. Nesse momento, a atmosfera estava carregada. Um silêncio opressivo envolvia tudo, provocando arrepios, como se alguém sussurrasse em minha nuca. Por isso, decidi que era hora de voltarmos, mencionando que a escuridão já era total. No fim, não tínhamos escolha senão seguir o caminho com a visão limitada pelas luzes da moto. Estávamos prestes a prosseguir quando, à frente, a alguns metros e atrás das árvores, avistamos uma menina de cerca de 8 anos, vestida de branco, caminhando de costas para nós, adentrando a mata. Ela parecia segurar algo nas mãos, que a distância e a pouca luz faziam parecer um ursinho de pelúcia ou algo do tipo. Seria desonesto se dissesse que não ficamos paralisados ao ver aquilo. Nosso objetivo, ao retornar, era ajudar alguém que talvez estivesse em perigo, mas tudo em nossa intuição gritava que aquela situação não era normal, que havia algo errado com aquela menina. Subitamente ela se virou e, após um olhar intenso com seus olhos luminosos, desapareceu diante de nossos olhos espantados. É importante dizer que ela não simplesmente se escondeu entre os arbustos. Ela evaporou, como se dissolvesse no ar. Demorei um momento para reagir, ligar a moto e acelerar montanha abaixo ao lado de Raul. Eram 25 minutos até sairmos da montanha, e esses minutos pareciam que seriam os mais longos da minha vida. Eu estava determinado a sair de lá o mais rápido possível, mas também com cautela, pois um acidente só complicaria ainda mais a situação. Em certo momento, Raul me segurou com força, claramente agitado. Quando perguntei o que estava errado, ele, com a voz trêmula e quase abafada pelo ruído do motor, disse:
A menina está nos seguindo. Olhei pelo retrovisor e, de fato, lá estava ela. Mas agora acompanhada de uma senhora de rosto espectral e expressão furiosa, olhando para nós como se nos odiasse profundamente. Impulsionado pelo medo, acelerei a moto e rapidamente nos aproximamos de um pequeno riacho que, apesar de estar seco naquela época do ano, apresentava um desafio por causa das pedras expostas. Uma queda ali poderia ser grave, mas a única coisa em minha mente era nos distanciarmos daquelas visões aterrorizantes. A meio caminho do riacho, a moto subitamente falhou e se apagou. Com um aperto no estômago, pedi rapidamente que Raul descesse para me ajudar a empurrar a moto e cruzar o riacho. Justo quando retomávamos o esforço, um grito aterrorizante cortou novamente o silêncio. Embora soubéssemos o que era, desta vez decidi não olhar. Apenas instruí meu amigo a voltar para a moto, que consegui ligar com esforço e continuamos a fugir. Talvez fosse o pânico, mas a montanha parecia interminável e, para piorar, a cada olhada para trás, parecia ver a menina e a mulher atrás de cada árvore, cada vez mais próximas. Houve um momento em que senti uma mão emergindo das sombras, tentando me derrubar da moto, mas foi justamente então que avistamos, não muito distante, um senhor carregando lenha. Rapidamente me aproximei dele, cumprimentando-o e sentindo um alívio imenso. Após algumas palavras, ele percebeu nossa palidez e nos questionou sobre o que havia ocorrido, perguntando se tínhamos sido perseguidos por coiotes ou o que havíamos visto. Relatamos nossa experiência e expressamos nosso medo, e o homem, colocando de lado sua carga de lenha para descansar, nos explicou: "Então ela se mostrou para vocês, aquela mulher e sua filha. Essas duas almas perambulam por esta montanha, local onde tiveram um fim trágico. Ninguém sabe o motivo, mas até hoje não conseguiram descansar, mesmo tendo recebido sepulturas cristãs. Viveram vidas sofridas e agora parece que seus tormentos se intensificaram." Ele concluiu dizendo que elas aparecem para pedir ajuda e nunca causaram mal a ninguém. Agradecemos ao homem e, recuperando a calma, deixamos a montanha ainda com um resquício de medo. Antes de deixar Raul em casa, sugeri que comprássemos velas para acendê-las em memória dessas almas, na esperança de que encontrem a paz que tanto buscam. Agora, sempre que retorno àquele lugar, faço uma prece antes de começar minha jornada, desejando que todas as almas perdidas encontrem seu descanso. Também evito ficar até tarde para não passar por outra experiência tão assustadora quanto aquela. Esse relato vem de um pequeno vilarejo chamado San Juan Mixtepec, situado na Serra Sul de Oaxaca. É uma história que minha avó me contou, que ela, por sua vez, ouviu de moradores locais, uma lenda bastante antiga, já que nem ela conheceu a protagonista pessoalmente. Uma vez, uma mulher foi até seu campo para verificar as colheitas e, devido a um contratempo, acabou ficando até mais tarde do que planejado. Assim, quando retornava para casa ao anoitecer, a escuridão já começava a cair. O caminho de volta tornava-se especialmente assustador à noite, pois ela precisava atravessar um riacho, lugar que, segundo dizem, ainda é palco de acontecimentos aterradores. Quando atravessava o riacho, a mulher escutou um som peculiar que atraiu sua atenção. Rapidamente, ela identificou o piar de pintinhos que, aparentemente, estavam desamparados, sem ninguém por perto em uma área isolada. Apesar de buscar, não conseguiu encontrar a galinha que deveria estar cuidando deles. Decidindo que a melhor ação seria levá-los consigo, embrulhou-os cuidadosamente em seu rebozo e retomou o caminho. Tinha andado apenas alguns passos quando ouviu um barulho atrás de si. Ao se virar, viu uma galinha a seguindo, emitindo um cacarejo que lhe provocou arrepios. Sem hesitar, a mulher acelerou o passo até finalmente deixar o animal para trás. Infelizmente, o infortúnio da mulher não terminaria ali. Ao chegar em casa, ela sentiu uma picada, como de agulha, na mão que segurava o rebozo com os pintinhos. Em seguida, veio outra picada, e depois mais uma, até que a dor insuportável a obrigou a verificar o que estava acontecendo.
Para seu horror, os pintinhos aparentemente inocentes haviam se transformado em um amontoado de cactos com espinhos terrivelmente afiados, que se retorciam como se estivessem vivos. O choque foi tão grande que a mulher desmaiou. Com o tempo, após relatar o ocorrido, ela começou a perder gradualmente a fala, apenas murmurando ocasionalmente frases incompreensíveis. O mais misterioso é que 1 ano após esses eventos, ela faleceu. As causas da morte nunca foram claras, e os moradores do povoado simplesmente atribuíram o ocorrido à ação dos duendes, que muitos acreditam poder se transformar em qualquer coisa para atormentar as pessoas. Alguns também suspeitam que a mulher possa ter visto algo mais que nunca revelou, algo que a levou a perder o apetite e a sanidade. Essa história, contada até hoje, permanece tão enigmática e aterrorizante quanto sempre foi. Recordo vividamente do calafrio que percorreu minha espinha ao me embrenhar na mata fechada. A noite era escura e o vento sussurrava entre os galhos, tocando uma sinfonia perturbadora. Buscava a paz que somente o ambiente selvagem proporciona, mas me deparei com algo totalmente inesperado. Avançando por uma trilha estreita e sinuosa, o ruído se intensificava progressivamente. O canto usual dos insetos e dos animais da noite tinha cessado por completo. Apenas o som dos meus próprios passos reverberava na tensão do crepúsculo. Foi então que captei pela primeira vez um murmúrio distante e dissonante que chegava aos meus ouvidos. Soava como muitas vozes, embora não pudesse discernir nenhuma palavra clara. Parei e vasculhei o entorno, buscando a origem daquele ruído macabro. Entretanto, apenas enxergava árvores altas e sombras agitadas. Prossegui minha jornada, tentando desconsiderar o murmúrio que me seguia. No entanto, à medida que prosseguia, o som crescia em intensidade, tornando-se mais claro e incisivo. Parecia que essas vozes murmuravam diretamente em minha mente, como se buscassem estabelecer contato de uma maneira sobrenatural. Meu coração acelerou enquanto a ansiedade me envolvia. O terror dominava meus pensamentos, mas não havia espaço para recuar. Era atraído por um magnetismo sombrio em direção àquela entidade misteriosa. Alcancei finalmente uma clareira no coração da floresta. Ali, na completa escuridão, deparei-me com uma visão que congelou meu sangue. Uma silhueta escura e contorcida surgia à minha frente. Não possuía feições humanas, sendo apenas um amontoado de sombras deformadas. O mais aterrador, no entanto, eram seus olhos, brilhantes e vivos, que me encaravam fixamente. O sussurro, que antes era suave, agora transformara-se em um rugido ensurdecedor, invadindo cada recanto do meu ser. Senti minha sanidade por um fio, enquanto tentava compreender o que se desenrolava à minha frente. O que escutei na floresta não pertencia a este mundo. Era uma entidade sobrenatural, uma força maligna que subvertia toda lógica e entendimento. O pavor finalmente tomou conta de mim e me voltei para fugir da clareira. Disparei o mais rápido que pude, sem jamais olhar para trás, sentindo a escuridão em meu encalço. Conforme me distanciava, tanto o rugido quanto o sussurro iam se atenuando, até que tudo se silenciou. Desde então, evitei a floresta a qualquer custo. Não consegui apagar da memória aquela experiência horrível e as vozes sobrenaturais que ouvi. Ficou claro para mim que existem fenômenos além do nosso entendimento, forças obscuras e ocultas que rondam nas sombras. Não é exagero dizer que minha vida foi alterada irremediavelmente. As noites tornaram-se turbulentas e repletas de pesadelos. Os sussurros e os rugidos ainda ressoavam em meus ouvidos, mesmo na tranquilidade do meu quarto. Vou relatar uma experiência vivenciada pelo meu pai e seu irmão quando eram jovens. Meu pai tem agora 71 anos e isto ocorreu quando ele tinha por volta de 10 anos e meu tio 11. Eles se recordam como se fosse hoje. Viviam nas encostas do vulcão Turrialba,
situado na província de Cartago, na extremidade oriental da Cordilheira Vulcânica Central. Eram camponeses ocupados no cultivo de batatas e na ordenha de vacas, entre outras atividades agrícolas. Num certo dia, meu pai relata que minha avó precisava de lenha para acender seu fogão de ferro. É importante ressaltar que naquela época não havia eletricidade na região, então eles cozinhavam a lenha e utilizavam velas para a iluminação. Meu avô então pediu ao meu pai e ao meu tio que fossem coletar a lenha. Já passava das 6 da tarde e estava bastante escuro lá fora, o que preocupou minha avó, que reclamou com meu avô para que não os enviasse sozinhos, temendo que algo ruim pudesse ocorrer. Porém, meu avô desconsiderou suas preocupações e os encorajou a ir. "Não vai acontecer nada", afirmou ele. Dessa forma, meu pai e meu tio saíram até alcançarem o depósito onde a lenha era armazenada, local que também servia para realizar turnos, como são chamadas as feiras de comida naquela área. Ao lado havia uma cova profunda usada para incinerar o lixo dos eventos, que naquele momento estava coberta, já que não haviam mais realizado tais eventos. Ao adentrarem, meu pai avistou uma silhueta na penumbra. Ele questionou ao meu tio se ele também a enxergava e o que seria aquilo, mas, percebendo que ele também estava incerto, se aproximaram mais e identificaram que era uma garotinha ajoelhada, de costas para eles, com os cabelos tão compridos que cobriam todo o seu corpo. Ela estava remexendo no buraco de lixo, sem dar atenção ao que acontecia ao redor, segurando um punhado de terra e algumas batatas que parecia ter retirado. Meu pai, bastante inquieto e perplexo ao ver uma criança tão pequena e sozinha naquele lugar, indagou quem ela era e o que fazia ali tão tarde, ao que a menina, sem se voltar para eles, respondeu que estava ali porque seu pai a tinha mandado buscar algumas batatas. Depois disso, ela continuou sua atividade como antes. As palavras da menina lançaram um arrepio pelo corpo de meu pai, fazendo-o concluir que a figura diante deles talvez não pertencesse a este mundo. Incapaz de suportar mais um instante, ele começou a fugir, gritando, enquanto meu tio o censurava, chamando-o de medroso, mas isso pouco importou, pois ele continuou a correr sem olhar para trás. Em casa, minha avó, alarmada com os gritos, repreendeu severamente meu avô por ter enviado os meninos sozinhos. "Viu, eu te disse que algo ruim aconteceria", exclamou enquanto saía ao encontro deles. Meu avô seguiu atrás dela, armado com um facão na cintura e uma lanterna para clarear o caminho. Eles encontraram os garotos perto do local, onde meu pai tentava relatar o ocorrido, mas a surpresa foi ainda maior ao retornarem e descobrirem que o buraco estava intocado, como se nunca tivesse sido alterado. Não havia sinais de ninguém ou de algo estranho no lugar. Meu pai afirma que nunca mais testemunharam algo semelhante e hoje o local está praticamente desabitado, com apenas alguns poucos moradores restantes, pois a atividade vulcânica recente tornou a região bastante perigosa para a habitação. Atualmente, o lugar é uma fazenda turística conhecida como Hacienda La Central, que atrai tanto estrangeiros quanto locais. É claro, já visitei com meu pai, que fez questão de nos mostrar o exato local onde ocorreu a aparição. Há aproximadamente 20 dias, comecei a trabalhar como segurança em um estabelecimento renomado no centro de Manágua. Tendo 18 anos e com dezembro se aproximando, não me incomodei com o emprego, pois representava uma renda extra. Na minha chegada, os colegas e o guarda que me substituiria no turno e que possuía mais experiência, me alertaram para ter cuidado com ele, pois não gostava de novatos. Achei a advertência peculiar, mas decidi não questionar, supondo que pudesse ser apenas uma brincadeira. As noites transcorreram sem incidentes, até que em uma delas, por volta das 3 da manhã, ouvi um estrondo forte em um dos portões do local. Apesar do susto, não dei muita atenção, atribuindo o barulho a algo que poderia ter caído, visto que sou uma pessoa cética. No meu turno seguinte, mencionei a um colega o que tinha acontecido, um amigo que trabalhava na cozinha com quem eu tinha me entrosado.
Ele sorriu e me informou que eu era o 5º segurança em 15 dias, e o incidente que eu relatei era a razão pela qual muitos não permaneciam no cargo. Ele revelou que à noite surgia uma figura de 2 metros de altura que costumava assustar os guardas. Essa figura também apertava uma campainha na cozinha, a mesma usada pelos cozinheiros para indicar que um pedido estava pronto durante o dia. Ele recomendou alguns procedimentos se eu não quisesse ser perturbado. A figura não gostava que os portões ficassem fechados, nem que as luzes da cozinha fossem apagadas e, por algum motivo, tinha aversão a novatos. Ele concluiu dizendo que pouco podia ser feito para ajudar nessa situação. Após uma conversa esclarecedora, resolvi continuar no meu trabalho, assumindo também a responsabilidade de limpar os banheiros. Enquanto cumpria minhas obrigações, senti uma pressão no pescoço e uma inquietante sensação de estar sendo vigiado. O tempo se arrastou até que chegasse o momento de fechar o estabelecimento às 2 da manhã. Não me preocupei com os portões, pois não levava muito a sério o que meu colega havia dito, e o cansaço era tanto que mal conseguia me lembrar de sua advertência. No dia anterior, meu dia de folga, não consegui descansar direito, então decidi tirar um cochilo. Por volta das 13h30 da manhã, despertei abruptamente com uma sensação inexplicável de que alguém me observava. Ao olhar ao redor, vi uma figura que ultrapassava os 2 metros de altura, o que me deixou paralisado, incapaz de gritar ou correr. Os segundos pareciam intermináveis até que, de algum modo, encontrei forças para me mover. Saquei um canivete que carregava no bolso e perguntei: "Quem é você? O que quer?" Comecei a me aproximar lentamente e, nesse instante, a figura desapareceu. Em um piscar de olhos, começou a bater nos portões, arrastar cadeiras, tocar a campainha e ligar e desligar as luzes de forma abrupta. Tão rápido quanto começou, tudo se acalmou. Apesar de não me sentir tranquilo, permaneci no local até o amanhecer. Quando meu colega chegou, relatei tudo o que havia acontecido. Ele hesitou, mas acabou revelando que aquela figura não era ninguém menos que o antigo dono do estabelecimento, que, ao descobrir a infidelidade de sua esposa, arrastou-a junto com seu amante até o banheiro, onde tirou a vida de ambos e depois a sua própria. Disse também que alguns seguranças acabaram com problemas mentais, aparentemente por conta de experiências ainda mais terríveis provocadas por essa figura. Acho que tive sorte. Naquele mesmo dia recebi meu pagamento e decidi também pedir demissão devido à exploração laboral excessiva. Agradeço por ouvirem minha história. Fiquem com Deus. O que vou relatar é uma experiência que vivenciei com meu pai anos atrás, quando ele tinha 38 anos e eu 14. Naquele tempo, estávamos coletando lenha para que minha mãe pudesse acender o fogo. Lembro-me de que na época havia muitas lendas sobre o chupacabra, uma criatura temida que supostamente ataca animais para sugar seu sangue e cuja aparência é um mistério. No entanto, nem meu pai nem eu levávamos essas histórias a sério. Estávamos focados em juntar lenha enquanto batíamos papo, e em seguida voltamos para casa para descarregar. Mais tarde, minha mãe avisou que precisaríamos de mais lenha. Então, já sob a escuridão da noite, retornamos ao bosque. Após algumas horas, achamos que era momento de regressar. Entramos no carro, mas ele não pegou. Ligamos para minha mãe para contar o que tinha acontecido, avisando que provavelmente passaríamos a noite ali, pois a caminhonete não dava sinal de vida. Ela nos alertou seriamente sobre o chupacabra e, com uma pitada de sarcasmo, meu pai disse para ela não se preocupar. Não tenho certeza de que horas eram, mas já havíamos passado horas tentando, e apesar dos esforços do meu pai, o carro simplesmente não funcionava. Já estávamos acomodados para dormir na caminhonete quando ouvimos algo escalando a parte traseira do veículo. Despertei meu pai e ambos presenciamos algo que realmente preferiríamos não ter visto. Era uma criatura semelhante a um cão, equilibrando-se sobre as patas traseiras, com grandes caninos e um olhar fixo em nós.
Eu gritei como nunca antes em minha vida, o que fez meu pai também gritar, tentando afugentar o animal. Felizmente, ao ouvir nossos gritos, a criatura saltou para a floresta e sumiu de vista rapidamente. Ligamos para minha mãe, acordando-a para relatar o que tínhamos visto. Alarmada, mas procurando manter a calma, ela nos instruiu para ficarmos quietos e aguardarmos. Ela viria nos buscar com algumas pessoas do vilarejo. Obedecemos sem contestar, desligamos tudo e permanecemos em silêncio na escuridão. Podíamos ouvir algo circulando ao redor. Grunhidos e batidas nas portas nos fizeram perceber que a criatura ainda estava por perto. O tempo parecia não passar. Tivemos que aguentar a presença daquele ser por 1 hora inteira, sem nada em mãos para nos defender. Quando finalmente as pessoas chegaram, algumas começaram a rezar fervorosamente, sem se aproximar muito da caminhonete. Depois das orações, pudemos sair e partimos, deixando a caminhonete lá, pois não funcionava mais. Assim que deixamos o bosque, ainda antes do amanhecer, fomos levados até a anciã da vila, que nos aspergiu com água e nos fez rezar por alguns minutos. Retornamos para casa, mas eu não conseguia dormir. No dia seguinte, a situação parecia tranquila, mas os responsáveis pelo local fecharam o acesso ao bosque. Com isso, posso dizer que meu pai e eu fomos as últimas pessoas a encarar o chupa-cabra frente a frente, e não exagero ao dizer que foi uma experiência terrível que jamais esquecerei. Quero compartilhar uma experiência que tive há algum tempo. Antes de entrar em detalhes, é importante contextualizar os locais mencionados, pois são essenciais para entender esta história. Anos atrás, morei em Temamatla, um pequeno vilarejo em Chalco, no estado do México. Era um local modesto, cercado por vastos campos a perder de vista. Minha residência ficava de frente para a escola secundária onde estudava. A rua onde vivíamos era privada, mas não era fechada. À esquerda havia um grande terreno vago, o que fazia com que tanto minha casa quanto a escola fossem as últimas construções naquela rua. Para além disso, só havia campo aberto. Minha família sempre foi muito simples, e naquela época não tínhamos acesso à internet. Meus 2 irmãos mais novos e eu estudávamos nessa escola, cada um em séries diferentes. Com frequência, recebíamos deveres escolares que necessitavam de pesquisas online, mas o local mais próximo com acesso gratuito à internet ficava distante, o que complicava a realização dessas tarefas. Por sorte, o secretário da escola era muito amigo da nossa família. Ele habitualmente ficava até mais tarde no final de cada mês para preparar relatórios. Em uma dessas noites, ficamos até tarde com ele enquanto ele trabalhava, e nós usávamos a internet para assistir a vídeos ou jogar. Eram aproximadamente 21h30 quando minha irmã precisou ir ao banheiro, mas tinha receio de usar o da escola. O secretário ainda estava ocupado e parecia que demoraria, então minha irmã decidiu ir ao banheiro em nossa casa, que ficava bem próxima, enquanto meu irmão e eu permanecíamos no escritório. Era para ser algo rápido, mas ela demorava para retornar. Passados 30 minutos, escutamos batidas no portão da escola. Caminhamos até o monitor que mostrava a entrada e observamos algo incomum. Mesmo com a qualidade ruim da câmera, pudemos perceber uma mulher tocando a campainha. Suspeitamos que fosse minha irmã por 2 motivos. Era muito tarde para alguém estar tocando a campainha de uma escola já fechada e ninguém mais sabia que estávamos lá dentro. Com isso em mente, fui até o portão para abri-lo e, para minha surpresa, ao chegar lá, não encontrei ninguém. Apenas a luz da minha casa iluminando a entrada e a escuridão do campo ao redor. Retornei ao escritório e encontrei meu irmão chorando, visivelmente assustado. Indaguei ao secretário o que havia acontecido e ele, com a voz trêmula, explicou que, quando abri o portão, a silhueta da mulher havia olhado para a câmera e depois caminhado em direção ao campo, tudo isso diante de mim, enquanto eu pensava que era minha irmã. Consideraram ir atrás dela, mas logo a viram na câmera saindo de nossa casa, dando um passo para trás e entrando novamente. Então, quem era a mulher que estava tocando?
questionou o secretário. Alarmados, ligamos para minha irmã para perguntar onde ela estava e se estava pregando uma peça. Ela explicou que, após ir ao banheiro, nossa mãe precisou de ajuda com o jantar. Quando saiu, esqueceu seu telefone e voltou para buscá-lo, mas minha mãe não permitiu que ela saísse novamente porque já era tarde e o jantar estava pronto. Ficamos todos chocados ao perceber que não sabíamos quem era a mulher vista nas câmeras. Na manhã seguinte, revisamos as gravações tentando compreender o ocorrido, mas a mulher que havia tocado a campainha na noite anterior não aparecia nas imagens. Apenas eu aparecia saindo e voltando ao não encontrar ninguém. O mesmo ocorreu com minha irmã saindo e entrando em casa. Por mais que revisássemos, a mulher não aparecia em nenhum momento das gravações. Para não preocupar minha irmã, minimizamos o ocorrido dizendo que era apenas a louca da vila. Desde aquela noite, não conseguimos explicar o que realmente aconteceu. Ficamos em dúvida se foi um erro das câmeras ou uma espécie de alucinação coletiva. Isso ocorreu quando eu tinha entre 13 e 14 anos, talvez durante o que seria minha última visita à casa da minha tia. Ela vivia aos pés de uma colina em Oaxaca. Seu marido, meu tio, era um homem muito abastado, dedicado à venda e criação de gado. Possuía muitos cavalos, vacas e cabras. Sua propriedade era extensa, com amplas terras para os animais. Naturalmente, era um local bastante isolado, com o vilarejo mais próximo a uma grande distância. Passamos um ano lá para ficar com ela, e tudo transcorreu normalmente nos primeiros dias, até que começaram a ocorrer situações inusitadas. Numa manhã qualquer, importante mencionar que sempre uso relógio, o qual costumo tirar antes de dormir e colocar novamente após me levantar e escovar os dentes. Naquele dia, acordei, peguei meu relógio e o deixei sobre uma prateleira fora do banheiro. Após escovar os dentes ao retornar, percebi que o relógio havia sumido. Por um instante, vasculhei ao redor e embaixo da prateleira, mas nada encontrei. Retornei ao meu quarto, pensando que talvez, ainda sonolento, tivesse esquecido o relógio lá, mas não estava à vista. Então suspeitei que talvez um dos meus irmãos estivesse me pregando uma peça, mas os três continuavam dormindo no chão. Foi somente então que a preocupação começou a surgir, embora ainda não estivesse assustado. Continuei a busca pela casa, mas por mais que procurasse, o relógio permanecia desaparecido. Nesse momento, já frustrado e com um tom de irritação, exclamei: "Quem pegou meu relógio, por favor, devolva, porque estou ficando irritado." Depois, afastei-me para colocar os sapatos e da sala ouvi um som suave. Era o alarme do meu relógio soando. Olhei pelo corredor e consegui ver a luz azul dele piscando. Foi aí que realmente comecei a ficar assustado. Caminhei até lá, peguei o relógio com uma sensação estranha de inquietação. Dirigi-me à sala e encontrei minha tia na cozinha. Cumprimentei-a e perguntei se ela tinha visto meu relógio. Ela negou, mas advertiu para não deixar objetos de valor espalhados. Curioso, perguntei por quê e ela respondeu: "Se você deixar, os duendes vão pegá-los e escondê-los." Eu concordei com um sorriso, meio que duvidando dela. Afinal, estávamos falando de criaturas que supostamente não existem. Mais tarde, naquele mesmo dia, decidi questionar minha mãe sobre os duendes. Ela, interrompendo abruptamente o que estava fazendo, me olhou com preocupação e perguntou por que eu estava interessado nesse assunto. Hoje de manhã, meu relógio desapareceu e depois apareceu em um lugar inusitado. Minha tia mencionou algo sobre isso, expliquei. Se isso te assusta, apenas reze, filho, ela sugeriu, claramente desviando da minha pergunta. Optei por não pressionar mais e deixei o assunto de lado. Mais tarde, à noite, vimos um filme e eu acabei adormecendo no sofá. Acordei bem tarde, despertado por ruídos na cozinha. Eram passos suaves, porém perceptíveis, semelhantes aos de um gato correndo, mas não exatamente. Pouco depois, as luzes do corredor se acenderam e eu corri para a cozinha murmurando "malditos duendes" repetidas vezes. Ao me aproximar, vi um caos instalado na cozinha.
Vários itens estavam no chão, especialmente comida. Perguntei se algum animal poderia ter entrado, como um guaxinim, mas ela, visivelmente irritada com a bagunça, apenas respondeu: duendes. Fiquei sem saber como responder a isso. Olhei para o relógio e vi que eram 4 da manhã. Respirei fundo e me ofereci para ajudar na limpeza. Terminamos tudo em cerca de 20 minutos, e ao me abaixar para pegar a pá, notei uma pilha de comida com açúcar ou farinha ao redor. Foi aí que observei pequenas pegadas, não como de pés de bebê, mas menores, parecidas com as de uma lagartixa se tivesse pés humanos. Olhei para minha tia, e ela parecia entender o que eu havia descoberto. Te disse, foi o que ela comentou. Ainda cético, voltei a deitar e não toquei mais no assunto. Com efeito, nos dias subsequentes, não ocorreu nada de anormal, até que tive a última experiência com essas entidades que se deu enquanto eu dormia e, inexplicavelmente, despertei. Senti um desconforto e ouvi de novo aqueles passinhos enquanto uma figura minúscula corria perto da cama. Ergui-me bruscamente e observei uma pequena sombra se movimentando de forma atípica, como se estivesse trôpega, ainda que se deslocasse com certa rapidez. Isso se passou em meros segundos, e ao ligar as luzes nada encontrei. Não consegui discernir claramente a sombra, mas era diminuta, com apenas alguns centímetros de estatura. Apenas naquela noite comecei a aceitar a realidade de sua existência e senti um alívio por ter partido daquela residência.